Olá, meus queridos do sexto ano A e sexto ano B. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de matemática de hoje, né? Lembrando que, como estaremos trabalhando na videoconferência ao capítulo 8, irei enviar também uma aula gravada sobre o capítulo 9, que é sobre os cálculos de valores desconhecidos em igualdades, né? Para que vocês possam estudar em casa de forma bem detalhada e que não haja, assim, caso houver dúvida, né? Eu desejo que vocês consigam entender, mas caso houver alguma dúvida, vocês podem mandar para mim. Lembrando que a aula estará sendo disponibilizada na nossa plataforma do Google Classroom, que é a nossa sala de aula de matemática. E todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês mandem mensagem por lá, porque é melhor para o professor manter o controle dentro da sala dos assuntos e não em outras plataformas, como o WhatsApp. Sempre que tiver dúvidas, vocês mandam lá no mural ou no particular do professor, dentro do próprio Classroom, que é uma plataforma de conversação dentro da sala de aula, tá bom? Aí vamos lá, né? Nós temos no capítulo 9 sobre o cálculo de valores desconhecidos, né, e igualdades, nós temos alguns exemplos com balanças. Deixa eu só aumentar, né, para poder mostrar a vocês, né? Nesse caso, ó, na letra A, nós temos aqui uma balança, no qual nós temos aqui à direita um peso de 12 quilogramas, né, uma massa de 12 quilogramas, e uma massa de 1 quilograma que está do lado direito, né, do seu lado direito da balança, o lado esquerdo da balança, mais o nosso é o lado direito. Então, e desse outro lado, que mantém a balança em equilíbrio, ó, que ela está em linha reta, ó, na horizontal, ou seja, ela está em equilíbrio. O mesmo peso que tem deste lado, tem deste lado. Então, se eu tenho deste lado um peso de 1 kg, uma massa de 1 kg, 1 quilograma, se eu tenho esta massa de 1 quilograma deste lado, e aqui nós temos mais uma massa de 1 quilograma, e esta massa que é de 12 quilogramas, quanto será o peso, ou seja, a massa equivalente a esta caixa? Lembre-se que existe uma diferença entre peso e massa. O nome certo, quando vocês falam sobre quilograma, é pronunciar massa. É a forma como se lê em quilogramas. Peso é uma grandeza da área da física que vocês vão aprender lá no nono ano, que é uma área específica da física, que calcula a força-peso que essa massa desse bloco está exercendo na vertical para baixo. Ou seja, neste caso nós levaremos o uso da massa, tá bom? Para que vocês possam dar continuidade, só para ter uma introdução ao peso e à massa, a diferença. Então, a massa desse bloco, nós temos aqui ó, um quadrado, né, um cubo de madeira, e aqui nós temos uma massa de 2 kg. Se ele está em equilíbrio, é sinal que o bloco possui uma massa de quanto, pessoal? A caixa vai ter uma massa exatamente de 12 kg, porque aqui nós temos de 1 kg e aqui de 1 kg, e desse lado 2 kg. Ou seja, para que toda a balança esteja em equilíbrio, a massa do bloco é de 2 kg. Aí vamos dar continuidade, né? Nós temos o exemplo a seguir, ó. Se retirarmos 1 kg de cada prato, a balança continua equilibrada. Ou seja, se nós retirarmos essa massa de 1 kg de cada prato, continua em equilíbrio, que é nesse exemplo. Nós temos o bloco e temos a massa aqui do outro lado, que vai equilibrar a balança de 2 kg. Se a balança está em equilíbrio, ou seja, se ela está na horizontal, é sinal que o outro peso, a outra massa, né, pode ser citado como força-peso, é igual, mas o ideal, quando se refere à grandeza da massa, que é quilograma, quilograma é uma unidade de medidas. Lembre-se disso, que quilogramas é uma unidade de medidas do Sistema Internacional de Unidades de Medidas, que está presente lá na Inglaterra, com a representação de quanto é a massa, quanto equivale a massa de qualquer matéria em 1 quilograma ou mais, né? No nosso caso aqui, o exemplo são 2 kg de massa do lado direito da balança, né, o nosso lado direito, e do lado esquerdo da balança, uma massa de 2 kg que mantém em equilíbrio. Ou seja, a caixa tem 2 kg de massa, tá certo? O equilíbrio da balança, pessoal, pode ser respondido por uma igualdade também, como é o caso do nosso exemplo. Ó. Nós temos uma caixa
mais 1 quilograma, que foi aquele exemplo lá do início, ó, aqui em cima, ó, uma caixa, né? Mais 1 quilograma, vou botar aqui para vocês poderem ver tudo, né? Temos aqui, ó, uma caixa, tá aqui em cima, ó, uma caixa, mais 1, que é 1 quilograma, é igual a 1 mais 2. 1 mais 2. Se desse lado eu tenho 1 e desse lado eu tenho 1, aqui nós temos 2. Ó. Quanto vai ser 2? A caixa vai equivaler ao 2, que vai ser 2 kg. O primeiro membro é menos 1, né? Nós temos o primeiro membro, que no caso a caixa, né? Vai estar aqui, ó, caixa mais 1. O 1 é esse quilograma aqui, ó, igual a 1 mais 2, que é este mais esse, que é a força-peso, a massa, a soma da massa, né? Das massas de 1 kg mais 2 kg. Ou seja, a caixa equivale a 2 kg. Então, para explicar melhor, nós temos o seguinte: o primeiro membro e o segundo membro de uma igualdade são separados pelo sinal de igual. Primeiro membro é esta primeira expressão numérica, que é a caixa mais 1. Segundo membro é esta expressão numérica, que é 1 mais 2. Então, a massa da caixa é o valor desconhecido nessa igualdade. A massa vai ser sempre a caixa, né, o valor desconhecido. Então, uma vez de usar do desenho da caixa, em vez, né, se você puder, em vez de usar o desenho da caixa, podemos representar o valor desconhecido por uma letra. Vocês se lembram que nas aulas anteriores eu sempre trago uma utilização do x como um valor desconhecido, que é, no caso, essa letra minúscula. E nesse caso, o x, que vocês vão passar a utilizar mais vezes na matemática, será sempre o valor desconhecido. Letra x minúscula na matemática representa sempre um valor desconhecido pela letra x. Lembre-se disso, porque isto é muito importante para o desenvolvimento de vocês no estudo de matemática ao longo de todos os anos, a partir de hoje para frente. Todo valor desconhecido ele é representado pela letra x, na forma minúscula, para a matemática, tá bom? Então, logo, né, nós temos x mais 1, lembrando que x é o valor da caixa, é igual a 1 mais 2, primeiro membro, segundo membro. Então, pessoal, lembrem-se que na expressão numérica, eu vou fazer um exemplo para vocês no quadro e vou mostrar na resolução de exercícios que quando nós temos uma letra do lado esquerdo da igualdade e um número, uma letra e um número do lado esquerdo, nós temos que isolar a letra. Ou seja, só irá ficar desse lado esquerdo a letra x. Aí você pode perguntar, e o mais 1, professor? O mais 1, ele vai ter que passar para o lado dos números, que é o lado direito. Lembre-se também deste ensinamento. O lado esquerdo é o lado que só ficarão as letras. Nesse caso, só temos uma letra, que é o x, mais 1. Então, o mais 1 vai ter que passar para o lado direito. Lado esquerdo, lado das letras. X, no caso. Lado direito, lado dos números. Quem for número que estiver do lado esquerdo, vai ter que passar para o lado direito, para ficar entre os números. Mas, professor, então, aí eu vou passar o mais 1 para o lado direito. Como ele vai ficar? Ele vai alterar seu sinal, ou seja, ele vai inverter o sinal. Se ele caso ele esteja saindo do lado esquerdo para o lado direito, ele vai passar para o outro lado, mas o sinal que o acompanha inverte. Essa é uma regra da matemática, ou seja, se ele está desse lado esquerdo, x mais 1, o mais 1, o 1 tem que ir lá para o outro lado direito para ficar entre os números, ele vai precisar mudar o sinal que o acompanha, o sinal de adição, vai inverter para o sinal de subtração, ou seja, ele vai passar para o outro lado, menos 1, que vai ficar uma expressão 1 mais 2 menos 1, subtraindo 1 mais 2 menos 1. Se na expressão numérica nós resolvemos da esquerda para a direita, considerando que mais e menos a ordem sempre vai ser a ordem da esquerda para a direita, nós temos 1 mais 2 menos 1, ou seja, 1 mais 2, 3. 3 menos 1, 2. Aí nós temos aqui embaixo, ó, 2 igual, x igual a 2. Tá certo? Quem estiver com dúvida, volta o vídeo, escuta com bastante paciência
vocês conseguem entender, tá bom? E quem tiver dúvida, ainda tiverem dúvidas, me procurem, mas assistam com bastante calma e paciência. E caso for necessário, voltem e assistam novamente, tá bom? Porque são regras importantíssimas para a continuidade de vocês no ensino de matemática. Vai fazer parte de muitas expressões essas regras. Primeiro que o x é uma letra minúscula que equivale a uma incógnita, um valor desconhecido, e o valor de letras, quem for letra, fica do lado esquerdo da igualdade. Quem for número, fica todo mundo do lado direito da igualdade, são os números. Se ele está desse lado esquerdo mais 1, ele vai passar para o lado direito, o lado dos números, e vai inverter seu sinal. De mais 1, ele passa a ser menos 1 lá do outro lado, tá bom? Que vai ficar x igual a 1 mais 2 menos 1. 1 mais 2 menos 1. Lembrando que expressões é da esquerda para a direita, a ordem, né? 1 mais 2, 3. 3 menos 1, 2. Ok? X é igual a 2. Então, uma igualdade se comporta como uma balança de pratos em equilíbrio. Qual é o valor de x na igualdade à direita? Aí vamos lá, né? Veja. Aí nós temos aqui, ó, 4 mais 2 igual a x mais 2. Lembrem-se que o x ele fica do lado esquerdo e os números do lado direito. Mas, para a matemática, isso também pode ser o inverso. X ficar somente isolado do lado esquerdo, ou do lado direito, e os números ficarem isolados do lado esquerdo. Vocês se lembram daquelas regras que nós estudamos em multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto? É similar, só que o x, o importante é que o x fique isolado em um dos lados. Nesse exemplo, vocês vão entender que a importância é que o x seja isolado em um dos lados. Ele está agora, o x na questão foi colocado do lado direito. X do lado direito, vamos inverter as posições para que vocês possam entender, né? Nós podemos inverter as posições e x vir para o lado esquerdo, ou podemos manter a posição do x e ele continuar do lado direito. Como vai ser? Eu vou explicar nas resoluções de exercícios, vocês vão ver bem detalhadamente nos cálculos no quadro. Vejam, se eu tenho 4 mais 2 do lado esquerdo, igual a x mais 2 do lado direito, x, logicamente, vai ser quem? Será o 4. Só de olhar a expressão, nós sabemos que x será o 4. Ele está na mesma posição, no mesmo local onde é o nosso número 4. 4 mais 2 é igual a x mais 2, ou seja, x é o valor número 4. Mas, para que possamos calcular esse valor, nós podemos isolar o x e fazer as regras dos jogos de mudança de lado, né, de posição dos números, para que todos os números fiquem de um lado e as letras fiquem só de um lado da igualdade. Nesse caso, o x está do lado direito, o mais 2 pode passar para o outro lado esquerdo para que fique do lado dos números e vai inverter seu sinal para menos 2. Ou seja, nós teremos 4 mais 2 menos 2. Vamos lá. 4 mais 2, 6. 6 menos 2, 4. Tá, deu para entender a lógica? 4 mais 2, 6. 6 menos 2, 4. O número 2 estava do lado direito, um sinal positivo, precisou passar para o lado dos números negativo, porque ele muda de lado e inverte o seu sinal de mais para menos, e caso ele for menos, será alterado de menos para mais. Se ele for do lado esquerdo negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Mas nesse exemplo, ele é positivo. Mais 2 vai passar para o outro lado negativo. Entendeu? Inverter o sinal. Vocês vão compreender com mais aprofundamento nos exercícios, né? Aqui, ó, da nossa página 73. Deixa eu só explicar aqui para vocês, ó, exatamente essa questão da propriedade, né? Nós temos o seguinte exemplo. Observe a seguir as balanças em equilíbrio. Nós temos aqui, ó, um bloco, né, uma caixa, e a massa de 3 kg do outro lado. E desse exemplo aqui nós temos o bloco novamente, a massa de 1 kg deste lado, e aqui a massa de 1 kg do outro lado, direito, e a massa de 3 kg. Ou seja, a caixa, né, o bloco, que vai ser x,
x mais 1 vai ser igual a 1 mais 3. O 1 ele está desse lado positivo, né? X mais 1. O 1 vai passar para o lado dos números. Ele vai mudar seu sinal. Ele vai passar negativo. Ficará x, que é a caixa, igual, está aqui em cima, igual, 1 mais 3 menos 1. 1 mais 3, 4. Menos 1, 3. Vamos lá, vocês vão ver mais alguns exemplos. Eu vou resolver alguns exercícios para a gente, vocês poderem visualizarem na prática, né? Então, vamos lá, né? Quando adicionamos, né, 1 quilograma a ambos os pratos da balança, o equilíbrio se manteve, ou seja, x é igual a 3. X mais 1 é igual a 3 mais 1. Igualdade verdadeira, ou seja, x ocupa o lugar dos 3 quilogramas. A massa de x, que é a massa da nossa caixa. Então, propriedade. Quando subtraímos ou somamos o mesmo número a ambos os membros de uma igualdade, ela continua verdadeira. Ou seja, quando somamos ou subtraímos, né? Nesse caso aqui nós estamos somando em ambos os lados o número 1, ela se mantém verdadeira, sempre que eu somar um lado que é igual ao outro. Então, exemplos, né? Nós temos que nesse exemplo, x mais 7, o mais 7 vai precisar passar para o lado dos números e o x ficar sozinho de um lado. Se o mais 7 vai sair do lado do x e passar para o lado dos números, ele muda o sinal. Ele fica 11 menos 7. 11 menos 7, ó, 11 menos 7 é igual a 4. Entendeu? 11 menos 7 é igual a 4. Então, o x, nesse caso, sendo igual a 4, teremos, né? 4 mais 7, 11. 11 é igual a 11. Ou seja, comprovou, é verdadeiro. Substituindo o número 4 para tirar a prova, é só você substituir o número 4, que é o valor de x, no valor de x na expressão. Ou seja, nós pegamos esse valor e substituímos no valor de x. 4 mais 7 é igual a 11. É igual a 11. 11 é igual a 11. Comprovou. É uma prova real. Vamos para o segundo exemplo. X menos 3 é igual a 5. Então, nós vamos mudar o lado do menos 3. Ele está do lado do x. Ele vai passar para o lado dos números. Ele está negativo. Ele inverte o sinal para positivo. 5 mais 3 é igual a 8. Ou seja, 5 mais 3 é igual a 8. Se nós substituirmos o valor de 8 no número x, na letra x, x é igual a 8. Se nós pegarmos o número 8 e substituirmos, nós temos 8 menos 3 é igual a 5. Deu para entender? É uma lógica de inversão de sinais que, se você no resultado final de x, para tirar a prova, é só substituir na equação x menos 3 igual a 5. X é 8, 8 menos 3, 5. 5 é igual a 5. Comprovou, é verdadeiro. Deu para entender? Nesse caso, o exemplo, que o x é igual a 3, que é o valor da caixa, se substituirmos o 3 no x, nós teremos 3 mais 1, 4, que é igual a 3 mais 1, que é igual a 4, ou seja, um lado é igual ao outro. Deu ok, dá tudo certo. Aí é a prova real, tá bom? Nunca se esqueçam de tirar a prova e substituir o valor de x na expressão, para ver se o resultado dos dois lados da igualdade dá o mesmo número, que nesse caso foi o número 5. Aí vamos lá, né? Eu vou explicar para vocês agora algumas questões, né, de exercício de fixação na página 73. Lembrando que no primeiro, né, na primeira questão nós temos: André colocará um peso em cada prato. Ele vai colocar um peso desconhecido em cada prato. Os pesos são iguais. Nós temos desse lado 3 kg que já estão fixos no prato e 3 kg desse lado da igualdade. E vamos colocar dois pesos desconhecidos no caso dos dois lados. Aí os pesos, ele diz que os pesos são iguais. A balança ficará em equilíbrio. O que vocês me dizem? A balança ficará em equilíbrio se ele colocar dois pesos de mesma massa, de valor igual do mesmo lado. O resultado é o quê? Positivo. Ela vai continuar em equilíbrio. Vamos usar um exemplo, um valor para x, né? Considerando que aqui é x.
nós temos x mais 3 é igual a 3 mais x. Se eu substituir x pelo valor 2, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. E do outro lado da igualdade, 3 mais 2 é igual a 5. Ou seja, a balança se mantém em equilíbrio. 5 é igual a 5. Tá ok? Nós vamos fazer no quadro. Eu só estou explicando a questão oralmente, de forma oral, para a gente poder ir para o quadro, tá certo? Mas vamos lá. Na segunda questão, nós temos a balança abaixo está em equilíbrio. Qual é a massa da lata? Vamos lá, ó, a balança está em equilíbrio e precisamos saber qual é a massa dessa lata. Se é a massa da lata que precisamos saber, nós temos que a lata ela equivale a que letra para matemática? X x minúsculo. X é igual a 80 gramas mais 80 gramas. 80 gramas mais 80 gramas está o resultado de 160 gramas, ou seja, x vai ser igual a 160 gramas. Se nós substituirmos 160 gramas em forma de massa na lata, vai dar igual, a balança continua equilibrada, tá ok? Vai ficar o mesmo valor. Vamos lá, né? Eu vou fazer no quadro, deixa eu só explicar oralmente para vocês poderem entender. Terceiro, Laís tem uma balança de pratos e 4 pesos. Ela tem uma balança de pratos aqui, ó, e 4 pesos, com massas de 1 kg, 3 kg, 5 kg e 7 kg. 4 pesos, cada um com essas massas. Como ela deve colocar todos os pesos nos pratos, de forma que a balança fique em equilíbrio. Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 1 kg, 3 kg, 5 kg e 7 kg. Vamos escolher o 3 kg mais 5 kg para colocar desse lado da igualdade. Nós vamos ter 8 kg desse lado. E desse lado nós escolheremos 1 kg mais 7 kg, ou seja, vai dar 8. Esse lado aqui tem 3 mais 5, 8. 3 mais 5, 8 kg. E desse outro lado eu tenho 1 mais 7 kg, que vai dar 8 também. Ou seja, temos 8 de um lado e 8 kg do outro de massa em cada peso que ela utiliza, né? 8 kg em cada peso, que é a sua massa, né? Ou seja, a balança continua em equilíbrio. É só escolher cada massa que vai utilizar. Na quarta questão, nós temos: escreva a igualdade matemática que representa o equilíbrio dos pratos da balança e descubra a massa da caixa. Nós vamos escrever a expressão numérica e vamos descobrir o valor da caixa. Se nós temos desse lado 12 kg mais 12 kg, que é igual a 4, né? É igual a x, que é o valor da caixa, x, mais 3 kg, vai estar do outro lado da igualdade. Se eu tenho aqui 2 kg mais 12 kg, 4, igual a x mais 3. Nós estamos trabalhando aqui em cálculo mental. Eu estou evoluindo o ensino da matemática para a gente trabalhar só através do mental nesse momento. Mas nós vamos para o quadro também. Podem ficar tranquilos, né? Lembrando que no capítulo 8 é o desenvolvimento do início do desenvolvimento do acompanhamento mental. Vamos lá, né? 2 mais 2, 4 desse lado. Tenho 2 e 2, ó, 2 e 2. 4 igual a x mais 3. Se o mais 3 está do lado da igualdade em que está o x, que é a letra, e eu quero isolar o x, deixar ele sozinho de um lado, o mais 3 ele está positivo, ele vai passar para o outro lado, o que, turma? Negativo. Se eu tenho agora 2 mais 2, que é igual a 4, menos 3. 4 menos 3 é igual a 1 kg. Ou seja, para que a massa do nosso bloco, a nossa caixa, seja um equilíbrio na balança dos pratos, o bloco vai precisar ter 1 kg. X vai ser igual a 1 kg. 2 mais 2, 4. Do outro lado eu tenho x mais 3, que o 3 vai precisar passar para o lado dos números, que está positivo desse lado, ele vai inverter o sinal negativo. Nós vamos ter 2 mais 2, 4. 4 menos 3, 1. Ou seja, x vai ser igual a 1 kg. Tá certo? É a massa da nossa caixa. E a expressão, como eu já falei,
2 mais 2 igual a x mais 3. Tá ok? Cálculo mental. Mas vamos trabalhar também no quadro. Não fiquem, podem ficar tranquilos, na verdade. Tá bom? Bom, meus queridos, eu vou finalizar essa apresentação aqui do livro. O próximo assunto nós vamos para a resolução de exercícios, né? Essa parte aqui, eu vou estar explicando para vocês. Deixa eu fazer assim, eu vou continuar, vou explicar no quadro, né, para mandar um vídeo separado sobre essa próxima etapa, tá bom? Para que a gente não fique, para que não fique muito assunto por vídeo. Aí a nossa página 74 e 75, eu mando um vídeo separado, tá ok? Fiquem com Deus, meus queridos, e estudem bastante. Matemática vocês vão usar durante toda a vida. Sempre leiam as Sagradas Escrituras para vocês aprenderem a como viver e aprendam as ferramentas do ensino, da criação do nosso glorioso Deus, para poder viver cada vez melhor, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço.